Olá, amigos! Mais uma vez nós nos reunimos para estudar a doutrina espírita. Eu volto a repetir uma coisa que nós temos dito ao longo de alguns episódios aqui do podcast Fala Animal, que é um podcast da Associação Espírita de Amigos dos Animais. Que é quando nós nos propomos a estudar a espiritualidade dos animais, um leque novo se abre. Em algum tempo nós somos capazes de compreender que, na verdade, abrimos portas para a nossa própria expansão da consciência. Da compreensão de que nós não somos apenas corpo e também não somos exclusivamente espíritos. Somos espíritos em essência com vários corpos. Somos espíritos que têm um corpo espiritual que, tal qual nós mesmos, se modifica ao longo do processo de evolução, mas permanece conosco. Somos espíritos que possuem um corpo etérico ou duplo etérico, onde fica armazenada a nossa energia vital. Somos espíritos que têm um corpo físico que nos acompanha durante o processo reencarnatório, tal qual o próprio corpo etérico ou duplo etérico. Somos espíritos que têm um corpo mental, acionado por nós com nossas reservas, nossas memórias, os caminhos de nossos automatismos, nossos pensamentos, aquilo que nós observamos no ambiente. Somos criaturas complexas em todos os processos e durante todas as fases de evolução. E aqui nós estamos olhando de que maneira se desenvolveu o nosso corpo espiritual. Dentro da SIAM, à medida que nós fomos aprofundando os estudos e compreendendo o desenvolvimento da consciência, o desenvolvimento do psiquismo, o desenvolvimento da inteligência e o desenvolvimento do corpo espiritual, começamos inclusive a compreender a partir da leitura do livro Evolução em Dois Mundos e estudando-o rotineiramente quando se iniciou a formação dos centros vitais, ou chakras. Quando estava formado o primeiro chakra? Como, por exemplo, conforme nos diz a Gênese, Kardec, já na fase de reino mineral, o fluido vital que mantém a vida durante a reencarnação permanece latente. Então, meus amigos, na verdade nós abrimos um leque para os caminhos da compreensão de nós mesmos, inclusive os caminhos que foram automatizados que geram os nossos comportamentos atuais. Estudar a espiritualidade dos animais, na verdade, é simplesmente estudar a doutrina espírita. E há de chegar um dia que nós não falaremos, vamos estudar simplesmente sobre a alma dos animais. Nós compreenderemos, vamos estudar sobre a evolução do espírito. Na fase anterior à fase de humanidade, durante a fase de humanidade e com certeza os próximos passos mais adiante, após a fase de humanização, já na fase de arcanjo, da qual nós temos pouquíssimas informações. Abrimos um leque de compreensão. E temos estudado nas últimas semanas nosso impacto enquanto espíritos na fase de humanidade perante os espíritos que se encontram na fase de animalidade. Nós tivemos a oportunidade de estudar nosso impacto perante o reino mineral e o reino vegetal. Nós tivemos a oportunidade de entender realmente qual é o impacto desta cadeia na qual nós estamos ligados sobre a própria organização fisiomática de nosso corpo físico, de nosso corpo espiritual. De que maneira aquilo que nós ingerimos a partir da nossa respiração. Porque a respiração também é um caminho de alimentação do corpo físico, A importância, inclusive, de nós mantermos a saúde do planeta em que nós nos encontramos impacta diretamente sobre aquilo que nós respiramos. De que forma o concentrado fluido, que é o alimento, energia concentrada, conforme nos diz Emmanuel, impacta sobre nós. Então esta compreensão é um novo leque de entendimento. Quando nós falamos de saúde, o nosso olhar se modifica. E nós percebemos que a nossa saúde está diretamente ligada, inclusive, à cadeia que nós fazemos ao nosso redor. A maneira como nós vivemos o maior mandamento. De que forma nós construímos o amor e a harmonia ao nosso redor. O que damos para aqueles que compartilham conosco a evolução.
Que construção de fraternidade nós fazemos ao nosso redor, gerando um campo vibratório de harmonia que vai impactar sobre nós, sobre a vibração de nossas células, sobre a vibração de nosso corpo mental, sobre os campos de nosso pensamento, sobre a construção de nossos sentimentos, criando uma harmonia que está ligada efetivamente à harmonia universal. À medida que nós vamos aprofundando a nossa compreensão de fraternidade, à medida que nossos campos mentais vão se ligando efetivamente às ondas construídas por todos os seres que compartilham conosco o processo reencarnatório na Terra, à medida que nós vamos compreendendo as necessidades alheias e aprendendo a amar ao próximo, compreendendo que é dando que se recebe, conforme nós aderimos a uma nova egrégora, somos então capazes de perceber que abrimos as portas para a harmonia de nós mesmos. Meus amigos, não há como ter saúde física sem saúde emocional. Não há como ter saúde emocional sem que nós estejamos ligados aos campos fraternos superiores e aos campos fraternos inferiores. Ressalto aqui que os inferiores a que nos referimos são simplesmente a estágios de evolução que se encontram em fases anteriores à fase de humanidade. Para ficar fácil, muitas vezes nós, em nosso antropocentrismo, nos colocamos de maneira superior. Somos espíritos em fase de humanidade, mas comparados aos companheiros espirituais em estágios superiores aos nossos, eles, se vissem da mesma forma o mundo como nós vemos, olhariam para nós, espíritos em estágio de humanidade, dentro de um planeta de provas e expiações, e diriam com o mesmo desdém, a mesma superioridade, a mesma incapacidade de amar que nós. Lá vão aqueles seres inferiores que habitam o planeta Terra. No entanto, a fala destes irmãos é sempre dotada de compaixão e irmandade, fraternidade e solidariedade, mãos que se estendem nos auxiliando no processo de evolução, compreendendo que estamos em estágios anteriores aos deles. Cabe-nos compartilhar do mesmo exemplo e aprender a estender as nossas mãos, nos fazendo extensão dos companheiros espirituais superiores, de tal forma que se forme a partir de nós uma irradiação que parte do mais alto e se agrega nos campos de luz, do maior ao menor, colocando todos no mesmo olhar de igualdade de nosso Pai. Meus amigos, esta é a essência da saúde. Viver em harmonia, compartilhar a harmonia, amar ao próximo como a nós mesmos. Isto significa ser saudável. Irradia então estas emoções e pensamentos sobre o nosso corpo físico, criando os caminhos da verdadeira saúde. É isso que nós temos estudado juntos. Por isso que agora, na Federação Espírita SEAM, o curso de Doutrina Espírita é um curso de 6 anos, em que se estuda todo o caminho de evolução do átomo ao arcanjo, na compreensão da doutrina espírita como a doutrina de transformação, como a fé lógica raciocinada, como o pilar de sustentação do cristianismo primitivo e de todas as bem-aventuranças, como o caminho que deve nos levar à construção do planeta de regeneração. Hoje nós teremos a oportunidade de estudar a primeira parte de um novo documentário, que é Dieta de Gladiadores, que é um documentário do Netflix. O título original é The Game Changers, ou Dieta de Gladiadores, a tradução para o português. É um documentário de 2018, produzido por Joseph Pace, James Wilkes e Lewis Hamilton, que é o nosso campeão de Fórmula 1, que é um vegano conhecido no mundo, mas na verdade que vai trazendo caminhos novos para a saúde. Meus amigos, quanta coisa a ciência vem nos trazendo e nós temos descoberto através de estudos que se apresentam para nós, que nós trazemos nos episódios, e através dos documentários que trazem um compilar desses estudos, unindo a ciência ao que nos fala a doutrina espírita, unindo a ciência às orientações
conforme nós temos visto na questão 723 do Livro dos Espíritos, unindo a ciência às colocações de Emmanuel, por exemplo, no livro Consolador, unindo a ciência às colocações de André Luiz no livro Missionários da Luz, conforme temos estudado, unindo a ciência às colocações de Joana de Ângeles, por exemplo, no livro O Homem Integral, por exemplo, no livro Plenitude, por exemplo, no livro Leis Morais da Vida, e assim por diante. Nós vamos ficar aqui falando, vamos citar vários livros que já tivemos oportunidade de estudar aqui. Então, meus amigos, é a ciência, à medida que o homem vai se aprofundando na ciência, aos poucos ele vai trazendo o conhecimento científico para os caminhos espirituais. E não tardará muito para que a ciência vá transformando as leis humanas à medida que a humanidade for se renovando. E as leis humanas, aos poucos, vão alcançando as leis divinas. Meus amigos, vamos hoje estudar Dieta de Gladiadores, a primeira parte. Olá, Sandra. Olá, Nádia. Mais uma vez é com muito prazer que estou participando aqui com vocês deste podcast tão maravilhoso e tão esclarecedor. Bom, o filme se inicia mostrando a trajetória de James Wilkes, campeão de vale tudo. Uma criança muito ativa na infância, os pais acabaram colocando para aprender karatê. Atacado na adolescência, aperfeiçoou sua técnica até se tornar campeão. Durante um treino, rompeu os ligamentos do joelho e passou a pesquisar o que poderia lhe ajudar a se recuperar mais rapidamente. Foi quando se deparou com uma pesquisa sobre a dieta dos gladiadores. Analisando os ossos dos gladiadores, acharam uma camada muito densa de minerais, o que indica que tinham muito treino e uma dieta de alta qualidade para formar tantos músculos. A dieta deles ficou conhecida como Hordeari, que significa comer grãos e cevada. Os gladiadores eram predominantemente vegetarianos. Agora vamos lá, falando de UFC, Gregor versus Nate Diaz. Gregor alimentava o estereótipo de que se tem que comer carne e que ele era um leão lutando. E Nate, que havia aceito o desafio há algumas semanas, após o oponente de Gregor desistir, era vegetariano. Essa luta foi conduzida com a abordagem da alimentação de ambos e era muito esperada. Nate bateu Gregor nas palavras do último, abre aspas, foi uma batalha de energia, ele tirou o melhor disso, fecha aspas. Pesquisando sobre outros atletas que também eram adeptos do vegetarianismo, James achou uma lista grande de atletas de alta performance, como Scott Jurek, maratonista, com quem ele conversou e acompanhou uma prova de corrida até Maine, onde ele tentava bater o recorde de rapidez. A meta era concluir a prova com 45 dias. James, ao ver a energia de Scott, foi conversar com um ex-médico do Super Bowl, que trocou a dieta dos jogadores, que era baseada em muita proteína de todos os tipos misturadas para dar, abre aspas, energia, fecha aspas, mas na verdade a ingestão dessas proteínas causa fadiga crônica e perda de resistência. Essa ideia de que a proteína provinda da carne da energia veio de 1800, de um químico alemão que teorizou a ideia e ainda disse que vegetarianos não conseguiam suportar exercícios prolongados. Essa ideia foi tão aceita que suas recomendações foram usadas pela USDA anos mais tarde, quando refutaram a ideia dele, provando que os músculos que mais trabalham são provenientes de carboidrato de origem vegetal. O mundo todo já havia comprado a ideia de consumir carne para ter energia. Proteínas são todas de origem animal. O animal é apenas um intermediário que quebra o aminoácido da planta. Podemos fazer isso por nós mesmos. Toda proteína é uma cadeia de aminoácidos. Nosso corpo não gera alguns aminoácidos importantes, então temos que obtê-los através da alimentação. Todas as plantas possuem todos os aminoácidos. Carl Lewis, Morgan Mitchell, corredores, Doutsibault, ciclista, todos muito magros. Será que na prática a proteína vegetal gera músculos? Cadê os caras grandes? Hendrik Ferris, halterofilista, e Patrick, levantador de peso,
Bryant, boxeador. Um médico da NFL fez um experimento com o que os atletas comiam antes do treino e como afetava a performance. O sangue foi coletado 2 horas depois que os atletas comeram. Uma proteína provinda da carne vermelha, outra de frango e o outro de feijão, e no dia seguinte os 3 comeram só de feijão. Ao processar o sangue na centrífuga, os glóbulos vermelhos se dividiam, ficando na parte de baixo do pote. O que foi possível notar na parte superior é que as refeições à base de plantas não estavam com o plasma turvo, estavam transparentes, que indicava a ausência de gordura. O mesmo não ocorreu na refeição à base de carne e frango. A recuperação é o elemento essencial para o atleta de elite, porque o corpo deles está sempre em dano e recuperação repetidas, ou seja, recuperar-se rapidamente entre os treinos é uma super vantagem. As proteínas vegetais ajudam a eliminar a inflamação, já as da carne ajudam a inflamar mais. Um hambúrguer aumenta a inflamação em 70% e pode aumentar a dor pós-exercícios, isso porque os vegetais têm antioxidantes. Uma dieta com vegetais de qualidade e grãos integrais otimiza o crescimento dos vasos sanguíneos no tecido lesionado, deposita novo tecido nos tendões e músculos, estimula o sistema imune a combater a infecção. Então, em quase todos os níveis, comer corretamente vai acelerar a recuperação. James fez uma experiência de 6 semanas se alimentando de vegetais e foi treinar na academia para ver como estava. Ainda não podia lutar boxe, mas treinou com cordas. Ele fez 1 hora e 1 minuto de corda. Na academia, quem aguentava 20 minutos colocava o nome na parede. O recorde era de 20 minutos. Estava aqui te ouvindo, Natália. São tantas coisas que nos chamam a atenção. Aliás, aos nossos amigos que nos acompanham aí no podcast, vale a pena assistir várias vezes Dieta de Gladiadores. Nós estamos realmente estudando mais a fundo, entendendo melhor isso, porque nós vivemos numa época em que se compreende a necessidade do exercício físico, em que se entende, inclusive, a necessidade do exercício físico para a manutenção do corpo mesmo, para auxiliar nos processos do corpo, porque nós vivemos numa fase em que se faz menos exercícios. Mas tem uma colocação que você colocou aí, uma fala sua, Natália, que me chamou a atenção. Eu vou até repetir aqui, para que nós possamos fazer um caminho de raciocínio em cima justamente dessa colocação. Nós tivemos a oportunidade de, nas semanas anteriores, entender a questão, por exemplo, da osteoporose, quando você fala do cálcio, né, dos ossos mais fortes por conta de uma dieta à base de plantas. Nós tivemos a oportunidade de compreender a questão das proteínas e discutimos com a nossa Mariana tão querida, que nos trouxe aqui tantas informações contidas na ciência acerca da proteína, desmistificando tudo isso, e nós vamos vendo isso na questão dos atletas em si. E eu queria ressaltar uma parte que nós já discutimos, mas eu achei tão importante na colocação que você trouxe, que é o seguinte: a recuperação é um elemento essencial para um atleta de elite. Eu queria reforçar aqui, olha, que a recuperação é um elemento essencial para todos nós. Em muitas coisas que nós fazemos, o corpo fica inflamado. As doenças crônicas e graves que nós observamos, que são epidemias da humanidade, são resultado de um corpo inflamado. A obesidade deixa o corpo inflamado. As doenças autoimunes deixam o corpo inflamado. Então, a inflamação crônica do corpo é um problema sério que, com o passar do tempo, gera uma série de doenças, né? E para o atleta, cada vez que você faz uma grande atividade muscular, muito trabalho, para que o músculo possa crescer, é preciso inflamar. Então, é importante desinflamar o corpo. E aí, a informação que você traz é justamente isso. Recuperar-se rapidamente entre os treinos é uma super vantagem. Eu diria mais, se nós tivermos um caminho que nos permita nos recuperar mais rapidamente das doenças crônicas ou graves, ou mesmo agudas e graves que nos afetam, que oportunidade de melhorar mais rapidamente da saúde. Olha, as proteínas vegetais, você nos disse, ajudam a eliminar a inflamação. Já as de carne ajudam a inflamar mais. Olha, um hambúrguer aumenta a inflamação em 70%. Então, porque eu queria ressaltar isso, trazer isto, de todos os dados que nós tivemos aqui, tudo útil. Porque nós estamos, quando estamos estudando aqui a questão da saúde específica, nós estamos buscando encontrar caminhos que nos ajudem
a recuperar a saúde plena do corpo físico, a nos recuperar de doenças crônicas e, se estivermos adoentados, até nos recuperar de doenças agudas. Não é só prevenir, é recuperar o corpo, até mesmo de inflamações que ainda se apresentem subclínicas, que não estejam claras para nós. E a dieta à base de planta desinflama o corpo, ajuda este corpo inflamado a se recuperar mais rápido. É um dos processos importantes, conforme nós vimos já aqui, para a manutenção da saúde e para a recuperação da saúde. Então, meus amigos, é uma situação se pensar. Quando nós paramos para olhar para nós mesmos e nós percebemos, puxa, eu sou um espírito em evolução. Um espírito ocupando um corpo físico. Um corpo físico cuja manutenção e os cuidados dependem de mim. E eu também dependo deste corpo físico como um instrumento de evolução. Então, quando nós olhamos para o corpo e compreendemos este processo, e nós, então, precisamos passar a tomar decisões sobre a nossa saúde, não somente decisões baseadas na vida material, mas as decisões estimuladas pelo uso da inteligência espiritual. Esta inteligência que somente na fase de humanidade o espírito já possui, que é a consciência de si mesmo. Nos diz o Livro dos Espíritos, nos diz o Espírito de Verdade, na questão 600 do Livro dos Espíritos, que o principal atributo do espírito é a consciência de si mesmo. Então, o principal atributo que nós temos é a consciência de que somos espíritos em evolução, que reencarnam e desencarnam, e que ocupam neste momento um corpo físico. A partir dessa consciência, cabe-nos compreender que passos nós precisamos dar. Nós já estamos capacitados para esta responsabilidade. Isso significa utilizar a inteligência espiritual. Conscientes disso, com as informações que nos trazem a ciência e com as informações que nos trazem os baluartes que orientam a doutrina espírita acerca dos malefícios ou benefícios que nós podemos trazer para o nosso corpo, nós então precisamos começar a pensar. Que caminhos eu farei como espírito para os cuidados do corpo físico que me foi confiado? Aprofundando esta resolução, que caminhos eu farei como espírito para auxiliar os espíritos em fase de células, de bactérias, de fungos que sejam, que habitam, até de vírus, o meu corpo físico, me permitindo a reencarnação? Que caminhos eu farei para harmonizar o meu corpo com as leis divinas? Que caminhos eu farei para harmonizar a minha mente com os caminhos da paz, do bem, da saúde e da fraternidade? E aí nós temos incontáveis dados que nos mostram que uma dieta à base de plantas nos traz este caminho da saúde física, mas também da saúde mental, também da saúde emocional, também da saúde vibratória, ou seja, da saúde espiritual. E aí nós temos todas estas informações a nosso favor. Então, meus amigos, é momento de não só trazer isto para nós mesmos, quanto nos tornarmos aqueles que multiplicam as informações, permitindo que companheiros nossos que estão ao nosso redor possam, assim como nós, ter a oportunidade de decidir conscientemente que trilhas fazer para si mesmo, para o planeta, para os animais e para o Mestre Jesus. Mais uma vez, olá a todos, um prazer estar aqui falando com vocês. Agora falando deste filme Dieta de Gladiadores e dando continuidade na nossa segunda parte aqui. No meio do documentário, o pai do James ele teve um ataque cardíaco e eles foram conversar com um especialista, pois foi um super susto, né? Ele nunca havia apresentado sintomas e tinha uma vida saudável, ativa. Para o James, o pai dele era como se fosse um super-herói, um exemplo de resistência. E conversando com o especialista, o médico disse que, na verdade, não era uma surpresa, pois boa parte das pessoas tem propensão para doenças cardiovasculares, pois ao ingerirmos carne por muito tempo, a gordura ela vai se acumulando na parede das artérias
e estreitando o canal do fluxo sanguíneo, até que bloqueia de vez e aí acontecem os problemas cardiovasculares. E não apenas quem consome carne vermelha que vai ter essa propensão às doenças cardiovasculares, mas basicamente todos os produtos de origem animal fazem esse acúmulo de gordura. James já vinha estudando há algum tempo sobre a dieta à base de plantas, mas seria um grande desafio convencer o pai dele a mudar o estilo de vida em tão avançada idade e mudar realmente tudo que ele acreditava, dentro de tudo que ele cresceu. Eles cresceram numa cidade onde a cultura da carne de porco e do queijo era muito forte, né? Mas ele achou alguns bons exemplos, conversando com seu treinador sobre a sua nova experiência, né, na mudança da dieta. Para a surpresa dele, o treinador disse que há mais de 10 anos ele já era adepto à dieta vegetariana. O treinador dele tem 60 anos e aguenta treinos muito mais intensos do que jovens de 20 anos que chegam lá. O treinador ele disse que ele aguenta 800 séries de que seria como se fosse ficar levantando, né, um pezinho assim. E ele diz que os jovens não aguentam nem metade desse treino. Outro bom exemplo que ele achou foi o Arnold Schwarzenegger, que com 69 anos ele relata no vídeo que nunca esteve com uma saúde tão boa. Ele que é fisiculturista desde muito cedo e sempre tinha essa mentalidade de ter que comer muitas proteínas, ingerir muitas proteínas. E conforme ele foi ficando velho, ele percebeu que ele, na verdade, precisava cuidar da saúde dele como um todo. E hoje em dia ele nunca viu o nível de colesterol dele tão baixo, ele nunca teve tanta energia e ele dá esse depoimento no filme. E ainda estudando, conversando com médicos a respeito disso, eles viram um estudo de 1 ano mostrou que observando um determinado grupo de pessoas que possuíam doenças cardíacas e passaram a se alimentar exclusivamente de plantas, chegaram a ter um quadro de entupimento das artérias reduzidos e algumas vezes até revertidos, mas que o grupo que apenas diminuiu a carne vermelha, conforme recomendações médicas, e continuou comendo carnes brancas e ovos para tentar ter uma vida mais light, não obteve absolutamente nenhuma melhora, em alguns casos até teve piora. Outro ponto interessante que o documentário nos mostra é a argumentação da dieta paleo, né? Que tem como premissa que os nossos ancestrais eram caçadores e se alimentavam basicamente de carne. Mas aí o documentário ele nos mostra alguns pontos, questiona alguns pontos dessa alimentação, como por exemplo, as ferramentas encontradas naquela época e os ossos, eles são muito bem conservados, mas que os vegetais, na verdade, eles se decompõem muito rapidamente. E isso era um dos pontos do qual se achava que os nossos ancestrais comiam basicamente carne, né? Porque só se encontrava ossos próximos a essas ferramentas. Mas, na verdade, alguns arqueologistas começaram a estudar e verificaram que há fósseis vegetais muito bem preservados, próximos a essas ferramentas também. Então, tudo se leva a crer que eles também se alimentavam de plantas, e não só por isso, mas pela adaptação do nosso corpo em si. Porque o nosso corpo, ele tem basicamente características herbívoras. O nosso estômago ele é extremamente comprido para poder fazer a digestão de frutas e vegetais. E o fato também de nós não sermos, o nosso corpo, o nosso organismo não é capaz de gerar a vitamina C, isso mostra como nós somos dependentes dos vegetais para a nossa sobrevivência como um todo. Então, fica aí esses pontos de estudo que eles começaram a pesquisar na última década e vale a pena nós refletirmos como anda a nossa alimentação e procurar esses estudos que o documentário relata e ler, entender mais a fundo. Olha, Nádia, ouvindo você agora, eu estava pensando justamente
num ponto do documentário que me chamou muito a atenção. E eu gostaria de trazer este ponto do documentário para o raciocínio espírita mesmo. Trazer a doutrina espírita na compreensão do documentário. Você diz o seguinte, Nádia: a dieta paleo, que é a dieta paleolítica, tem como premissa que nossos ancestrais eram caçadores e se alimentavam de carne. Então, meus amigos, olha, nós partimos do pressuposto que, olha, antigamente nós éramos caçadores e nos alimentávamos de carne. Então vamos trazer os caminhos da doutrina espírita na compreensão de que, à medida que nós evoluímos, nosso corpo evolui. Pela própria doutrina espírita. Pela colocação, por exemplo, de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, em que ele nos fala a respeito do planeta Capela, em que eles nunca se alimentaram de carne e por isso evoluíram mais rápido, nos chamando a atenção para que essa fase dos caminhos de evolução na Terra, na verdade, foram um atraso para os processos de evolução da Terra e para a humanização de todos nós. Ora, nós não precisamos ser grandes gênios ao compreender as colocações que estão dentro da doutrina espírita, entendendo que melhor seria se nós nunca tivéssemos nos alimentado dos corpos físicos de nossos irmãos animais. Melhor seria se tivéssemos feito o caminho mais harmônico e menos violento de nos alimentarmos de plantas. No entanto, não estamos aqui para avaliar como foi o nosso passado, os recursos que nós tínhamos. Nós estamos aqui hoje, vivendo no século XXI, e compreendendo pela ciência, pela doutrina espírita, o que o nosso corpo realmente precisa. Somos espíritos em evolução, cujo passado deve servir efetivamente como experiência, mas estamos construindo o futuro do planeta de regeneração. Nossa dieta precisa ser baseada na experiência que nós temos tido, particularmente nos últimos 100 e poucos anos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que é um período menor ainda, aí nos últimos 60 anos, em que nossos quadros de doenças crônicas e graves foram muito intensos no planeta. Nós não vamos aprofundar isto hoje, poderemos ter a oportunidade de em outros episódios falar a esse respeito, mas tudo que nós temos estudado aqui nos documentários já nos demonstra isso. É preciso aprender com a experiência. Não são as dietas passadas, mas tudo que nós temos até hoje construindo um caminho de evolução para o futuro. Partindo do pressuposto que somos espíritos em evolução. Partindo do pressuposto que precisamos compreender o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Compreendendo a fundo a fala do Cristo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois eles herdarão a terra. Eu gostaria de trazer aqui, com toda essa nossa conversa, uma situação que aconteceu nas últimas semanas no Brasil, que foi a situação das búfalas, né? Que acabaram por ser abandonadas numa fazenda e várias morreram de fome. Isto é uma situação que foi denunciada, mas que ocorre em várias outras situações, quando os nossos irmãos que trabalham ligados diretamente à exploração animal percebem que não vão ter o lucro adequado e, entendendo os animais como objetos, apenas abandonam esses objetos. É importante que nós, como espíritos em fase de humanização, capacitados da compreensão do amor ao próximo, utilizemos de exemplos como este, que vem a público, porque isso acontece em muitas situações que não vem a público, nos tornando fraternos com nossos irmãos em sofrimento e decidindo com que nós queremos efetivamente compactuar, com a paz ou com o desespero, com a abundância ou com a crueldade. Então, meus amigos, nós temos muitos dados a nos orientar. Dados científicos, dados
da doutrina espírita, orientações do Mestre Jesus. É preciso trazer o bem-aventurados os pobres de espírito para abandonarmos decididamente o orgulho antropocêntrico e nos definirmos como espíritos em aprendizado, irmãos ainda jovens sendo guiados por irmãos mais velhos e experientes, a nos fazer compreender as lições de amor que criam os campos de ligação entre todos nós. Hoje, eu gostaria de encerrar este episódio como um convite a todos nós para aderirmos aos campos de evolução e aos campos da regeneração. E dedicar este podcast aos búfalos nesta situação que nós relatamos há pouco, aos filhotes que lá estão. Dedicar a eles a mensagem de amor do Evangelho. Dedicar a eles a mensagem de irmandade da doutrina espírita, do Consolador prometido, a bandeira de evolução e de paz, terminando com uma prece, pedindo aos nossos companheiros espirituais superiores, irmãos de jornada, que levem até estes búfalos e a todos os animais em exploração do planeta a nossa sincera promessa de tudo fazer para auxiliá-los através da verdadeira consciência. Deixamos aqui o nosso abraço sincero e o nosso amor a estes nossos filhos do coração, que tanto necessitam que sejamos simplesmente capazes de amar.